pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao IAI, nosso podcast semanal para desmistificar essa tecnologia, poder conversar com ela sem todo esse hype em torno. Quero dar as boas-vindas a quem está chegando agora, pedir para que eu sempre fico tenso no início do podcast se está dando tudo certo. Quem puder mandar um alô aí de onde está falando, só para garantir que está tudo ok. Uma parte importante para todo mundo que está participando. Hoje eu estou testando um monte de coisa nova. Estou testando a câmera usando o iPhone, estou testando uma luz diferente. Enfim, então tem tudo para dar errado, eu só estou tranquilo por causa do convidado aqui, porque se der errado, com certeza ele vai saber me ajudar. O que é uma parte importante desse papo? Esse é um papo para todo mundo, né? Então, essa é uma conversa aberta, onde todo mundo participa. Então, a ideia é que a audiência não é simplesmente passiva, a audiência é ativa e ela está super convidada a trazer perguntas, tirar dúvidas, fazer colocações, discordar, concordar. Eu acho que o papo aqui é muito menos sobre verdades absolutas e muito mais sobre inconclusões que a gente possa discutir de forma aberta e dessa forma acho que todo mundo ganha, né? Então, hoje o papo para mim vai ser um prazer, com certeza. Eu conheci o João Paulo Aqueles, eu conheci ele, agora nem lembro direito como, mas foi através do LinkedIn. A gente tem uma amiga em comum, que é a Thalita Bruse, que hoje é Country Manager da Amazon, aqui no Brasil. E eu acho que foi ela que fez a ponte, não lembro direito quem fez a ponte. Mas logo que a gente marcou um primeiro papo, ficou muito claro para mim que o João Paulo também é um cara tremendamente inquieto, também é um cara tremendamente curioso e, acima de tudo, é um cara que mete muito a mão na massa. Então, a gente já conversou muitíssimo, já fizemos... Foi ele que me apresentou várias das ferramentas que eu uso hoje, enfim, ele que me apresentou o Cursor, me deu uma aula de Cursor, eu consegui finalmente fazer uma réplica do Pac-Man usando aquela ferramenta, e tudo graças ao João Paulo. Então, é um cara que tem muita história, não só em tecnologia, mas em IA, num momento onde não existia todo esse hype em torno. Então, quero dar as super boas-vindas aqui ao meu amigo João Paulo. Seja super bem-vindo, que tá com o penteado 2025, segundo ele fez especialmente para a audiência. Então, seja super bem-vindo, João Paulo. Olá, tudo bem, Adrian? Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pelo convite. Vamos preparar, né, para a chegada das máquinas aí. Eu acho que a gente tem que estar preparado. Não ouvi falar ainda de nenhuma máquina que consiga cortar cabelo, mas quando conseguirem, certamente vão começar fazendo esses cortes mais simplificados, né? Então, acho que está mostrando o caminho aí. Boa. Eu normalmente eu peço em todos os episódios, eu peço que o convidado se apresente, mas eu sempre peço que ele se apresente sem me falar o que ele faz. Ou seja, eu acho que tem uma coisa que é muito marcante aqui, que a gente sempre conversa sobre um processo de integração entre seres humanos e a tecnologia, e não sobre um processo de substituição. Então, eu queria que você contasse um pouco do João Paulo por trás da capa, ou seja, quem é o ser humano João Paulo, para a gente conhecer um pouquinho. Tá. Eu acho que eu sou uma pessoa, sobretudo, curioso, né? Eu estou sempre me questionando assim as coisas, tenho uma fascinação assim pela internet, pela informação disponível. Estou sempre navego muito, faço muita pergunta, uso muito GPT, questiono muita coisa, eu tenho uma inquietação, então eu acho que eu sou um cara assim ansioso, vamos dizer assim, por movimento, por estar em movimento. Então, acho que isso permeia um pouco da minha experiência humana aqui na Terra, de tudo que eu faço. Então, eu diria que é um traço assim mais constante assim na minha personalidade. Boa. Casado, com filhos, como é que tá? Sou casado, tenho 3 filhos, 2 gêmeos de 5 anos, um de 9 anos, mais velho.
e moramos em São Paulo. Sou carioca, não sei se dá para perceber pelo sotaque, mas sou carioca e vim para São Paulo em 2013, então já fazem 11 anos, né? Estou aqui. E estou desde 2015 trabalhando de casa. 2015 não, perdão, 2019, desde a pandemia trabalhando de casa. Então, nos últimos, já vão fazer 6 anos, né? Legal. Bom, com um casal de gêmeos em casa, não é à toa que você gosta do movimento, né? Acho que você nem teria E como opção, não gostar? você não tem a opção de ser diferente, né? Agora, me conta uma coisa, João Paulo. É, te chamo de João, eu vi que você colocou aqui João Alqueires, JP, JP, estou usando agora JP. JP profissionalmente pela primeira vez. Eu comecei a trabalhar numa empresa e diante da dificuldade deles falarem o João, né, porque tem muitos americanos, eu comecei a usar o JP profissionalmente pela primeira vez e estou adorando. Então, Boa, pode ser JP. JP, pode ser João, JP. Boa, boa, maravilha. Agora que a gente conhece um pouquinho do lado mais humano, me conta um pouquinho do profissional. Ou seja, eu sei que você é um apaixonado por tecnologia, assim como eu. Me conta um pouquinho dessa tua vivência aí, lá de trás até os dias de hoje. Faz um resumão aí pra gente. Eu estava, assim, acho que a antecipação aí para esse nosso papo de hoje, estava tentando lembrar, né, como é que tudo isso começou, né? Eu, Você vê, para quem estava saindo do colégio ali em 95, 96, internet, imagina, tinha acabado de surgir, não era quase nada, né? Internet de escada, enfim, não tinha nenhum incentivo, não era glamouroso, absolutamente nada, muito pelo contrário, quem trabalhava com TI na época era muito a TI voltada para os tecnólogos em processamento de dados, que era o pessoal realmente que trabalhava direto com processamento de dados, uma parte mais de estatística e uma grande parte de suporte, aquele TI que a gente vê em empresa de mouse e teclado. Então, não tinha uma orientação assim geral de que era legal trabalhar com tecnologia, né? E acho que muito por isso eu logo fui para engenharia de computação, então não fui direto para TI. E aí depois de trancos e barrancos na faculdade, eu migrei para TI em 2001, 2002. E aí eu entrei mas já desde 97, 98, eu peguei meu primeiro estágio, já foi publicar o site de um dos departamentos da faculdade na internet. Então, na época, eu aprendi ASP para publicar a linguagem de programação da Microsoft, agora está totalmente extinta, mas foi a primeira linguagem que eu aprendi junto com HTML para fazia na unha, né? Tudo na unha e no Notepad mesmo, para publicar páginas aí para essa instituição. Legal. Bom, mas e tem mais coisa aí, né? Ao longo Isso desse foi o caminho. início, né? É, Tem uma grande parte aí da minha carreira que foi para consultoria. Então, trabalhei primeiro na Arthur Andersen, depois na, na Accenture e aí depois na TOTS. Então, tem um grande período aí, foram 15 anos em seguida em consultoria. E aí tive uma experiência depois disso num grupo educacional, primeiro na parte de tecnologia e depois eu assumi como diretor-geral do grupo educacional. E aí teve o momento ali do arrebatamento que eu fui para o empreendedorismo. Isso aconteceu em 2019, quando, na véspera da, da pandemia, me vi desempregado. E aí tomei coragem, incentivado pela minha mulher, tomei coragem para empreender. E aí nunca mais olhei para trás. Foram 5 anos, 6 anos agora, né? Incríveis. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, essa transição para empreender. e você começou empreendendo em quê, JP? Então, logo que surgiu essa oportunidade, a minha ideia era trabalhar como freelancer, porque aí eu poderia eu mesmo desenvolver tudo que eu precisaria, não dependeria de ninguém, né? Não precisaria me associar com ninguém. Então, eu entrei para um site desses de gig economy, foi o Fiverr, muito bom, aliás. Já usei também o site como cliente e conecta, né, pessoas que querem vender serviços com pessoas que querem comprar esses pequenos serviços.
Aí eu comecei a desenvolver aplicações para Alexa. Tinha acabado de entrar no Brasil. Então, ali desde 2009, 2019, eu já comecei a pensar em como que seriam essas interações entre as pessoas e as máquinas. Então, facilitando isso. Então, nesse período, pude criar alguns produtos através da Yara, né? A gente criou mais de 200 experiências de voz para a Amazon. Certamente vocês já navegaram, já usaram. Quem tem Alexa certamente já usou alguma das experiências de voz que a gente criou. Na Alexa criamos o jogo do Jurassic Park, o jogo do Sonic, criamos também experiências para Pfizer, para grandíssimas empresas, para Burger King, para Disney. Então, uma trajetória aí que eu considero que foi muito interessante nesse mercado de IA conversacional. E mais recentemente, eu fiz uma transição para também começar a trabalhar com IA generativa. Então, assim que surgiu, eu fiz nós começamos a fazer alguns projetos para empresas, pela Yara, e aí depois eu fiz uma transição para trabalhar numa empresa. Hoje eu trabalho numa empresa como diretor de um produto de IA dessa empresa. O produto não está disponível aqui no Brasil para utilização, mas é uma plataforma de IA corporativa para as pessoas usarem IA nas empresas, enfim, sem ter preocupação com escolha de qual modelo usar, quais ferramentas conectar, uma plataforma que consegue entregar tudo ao mesmo tempo. E aí hoje eu faço parte dessa empresa, né, como diretor de produto, e também tenho uma participação na Yara desenvolvendo essa experiência de hoje. Boa. Eu acho que a gente se conheceu, você falou aí, eu tenho a impressão que a gente se conheceu por causa do LinkedIn, por conta de um post da Yara, na realidade, da assistente de voz via WhatsApp. Eu acho que eu, sei lá, te dei parabéns pela iniciativa, ou seja, você estava falando sobre ela, e eu acho que daí que começou a história inteira. Esse é um produto que a gente lançou, logo que saiu o GPT, a gente se provocou para poder colocar o ChatGPT na Alexa, e aí depois isso se transformou em outra provocação, né? Como é que a gente coloca o ChatGPT no WhatsApp, né? Então, acabou que menos de um mês depois de ter saído o ChatGPT, a gente já estava no WhatsApp com o Yara Chat, que foi um produto que tivemos nesses últimos, acho que 3 anos. Acabou de a gente fazer o sunset desse produto, agora em fevereiro, e foi uma puta de um aprendizado, né? Ter um produto desses em mãos, né? Foram mais de 70 mil usuários, mais de 400 mil interações, então foi incrível, assim, participar disso de um ponto de vista que certamente é um ponto de vista privilegiado, né? De você poder interagir com pessoas que estão usando essa tecnologia que é tão nova ainda, né? As pessoas ainda têm uma coisa assim de como mexer, o que esperar, então tem um trabalho ainda muito grande, ladeira acima, de conscientizar as pessoas também sobre até onde usar, né? Como fazer o melhor uso, e eu acho que é uma das características assim de trabalhar com IA é você estar disposto a evangelizar, né? Então, acho interessante. E como tudo que é novo assusta no primeiro momento, né? Então a gente tem uma questão que é nova e ao mesmo tempo é tremendamente poderosa e que tem um marketing em cima absurdo, né? Então acho que quando você soma essas três coisas, a minha impressão é que a gente precisa de pessoas como você que estão evangelizando, porque eu acho que o cenário está de um jeito que ele assusta mais do que atrai, no final das contas. Mas eu queria te fazer uma pergunta que você como um cara aí que sempre esteve envolvido com tecnologia, o que foi o teu momento uau em tudo isso que a gente está vivendo recentemente? Ou seja, o que foi que você viu, que você falou assim, caraca, isso realmente é incrível? Cara, toda semana tem um, né? Recentemente está um negócio complicado, assim, de acompanhar, né? Eu
eu acho que eu fico assim muito impressionado quando envolve, com tudo que envolve o Vale da Estranheza, né? Quando você consegue não saber com quem você está falando, né? Então, tem uma medida, um teste que é feito para você exatamente sobre esse assunto que foi idealizado pelo o pai da inteligência artificial, que é o teste de Turing, que é para você determinar o quão a qualidade da interação entre um ser humano e uma máquina, né? Então, se a máquina consegue se fazer passar por um ser humano. E, e coisas recentes como esse aplicativo de voz, Sesame, essas aplicações que misturam voz com IA generativa tem me impressionado bastante, né? Isso que a gente está fazendo aqui é muito natural nosso, né? O texto, se digitar, ainda requer um processo cognitivo para você pensar no que vai escrever e você é, traduzir a melhor forma de escrever e finalmente digitar, né, e ler. Não é um processo tão natural para nós, né? Agora, a fala é uma coisa intimamente inerentemente da nossa experiência humana, né? Então, poder falar com uma máquina assim, para mim, é uma coisa bem disruptiva, assim. E eu tenho visto quanto que isso tem avançado, né? Da gente não ter absolutamente nada 2 anos atrás, a ter passado com as conversas por voz, que tinha uma demora na resposta do assistente, né? E aí agora isso evoluiu para são modelos de linguagem que são otimizados para uma conversa humana. Então, se você vê a descrição técnica desse produto da Sesame, é um negócio impressionante, assim, que ele usa para poder conseguir simular uma conversa humana, real, onde a máquina respeita o tempo do humano, o humano consegue se colocar, interromper a máquina a qualquer momento para falar, exatamente assim como nós estamos falando. Então, isso, eu acho que isso aí vai escalar a atenção de uma forma muito grande, né? Quando eu digo atenção, eu estou falando porque muito do processo de empatização que a gente faz com os seres humanos passa por a gente falar um com o outro, né? Conseguir se comunicar. Tem muita nuance que a gente consegue passar com a voz, que a gente não consegue passar com o texto, né? Então, eu acho que isso consegue escalar a empatização para um nível assim bem grande. Eu acho que tem aplicações muito interessantes em assistência médica, assistência social, é, é, até em relacionamento que podem ser muitíssimo interessantes. Então isso tem me impressionado bastante, até mais do que os robôs. Assim, os robôs eu acho que vai por um lado assim mais de medo de quando eu vejo, né? Mas essa parte da voz, eu acho que eu tenho uma impressão bem positiva disso, de para onde isso está indo. Eu acho que tem uma questão da voz também, que é de aproximar as pessoas da tecnologia, né? A partir do momento que eu não preciso nada além do que a voz, eu torno essa tecnologia muito mais disponível para todo mundo, né? Não é questão de, eu tenho que saber escrever um prompt, tem que fazer engenharia de prompt. Não, você não precisa fazer nada disso. Você simplesmente vai lá, explica o que você quer, do jeito que você explicaria, e a partir daí começa um processo de interações até você chegar no resultado que você deseja. Mas estou contigo que, de fato, quanto mais conversacional ficar, na realidade, mais disponível para todos fica o poder de É, criação que essas tecnologias permitem. sem sombra de dúvida, e mais, você está certo, fica também muito mais democrático, né? Porque a necessidade que você tem de conseguir se expressar em texto é muito maior, né? A carga que você tem cognitiva para poder se expressar em texto é muito maior do que com fala, né? Tanto é que a gente aprende a falar muito antes de escrever, né? Então, é verdade, é um ponto que a gente consegue chegar em muito mais gente, né?
Eu tenho até um episódio engraçado com... Eu tenho uma filha também, que vai fazer 4 anos agora, então, parecido com os gremlins que você tem em casa, e com a Alexa, né? E ela sempre pedia as coisas para a Alexa, e pedia na ordem errada, e a Alexa não atende, né? E um belo dia ela pediu na ordem certa: Alexa, toca a música Let It Go, da Frozen. E a Alexa tocou. Aí ela olha para mim e fala: pai, ela me ouviu. Porque assim, totalmente queixo caído, fala: cara, finalmente ela me ouviu. Depois de falando há Muito 2 anos com a Alexa. É. muito bom. Quero dar as boas-vindas aqui para o José LM, que é um amigo assíduo aqui nos episódios. Ele está trazendo uma pergunta aqui. João, mesmo o seu produto ainda não disponível no Brasil, a base é SLM ou LLM? Aí eu acho que vale aproveitar, JP, dar uma explicação para as pessoas do que é a diferença entre as duas coisas. Claro, o LLM é um modelo de linguagem, tipicamente ele é treinado em uma grandíssima quantidade de informações. Ele tem um propósito geral de conseguir prever o próximo token, né? Um previsor de texto, é uma máquina quase que estatística e determinística que consegue, através de um processo estatístico mesmo, prever o texto, porque ele ingeriu muito texto, então ele consegue adquirir e inferir uma relação entre as palavras que estão em todos os textos que ele consumiu. Então, ele consome textos a um volume, a gente está falando aí de volume de terabytes de informação, né? E ele consegue, por exemplo, verificar que quando você está falando sobre rei, você pode inferir que a palavra rainha esteja próxima semanticamente, em sentido próximo de rei, porque ele aparece muito nos textos onde foram usados para treinar essa ferramenta, eles aparecem muito próximos. A outra coisa é o rei Pelé, então também tem uma possibilidade dessas palavras estarem próximas. Então, esse é o tipo de associação que é feita nesses modelos de linguagem, e os Small Language Models são modelos de linguagem mais focados em atividades específicas. Então, existem situações em que você quer uma aplicação que seja muito singular, e que para isso você não precisa passar por um processo de treinamento, você não precisa ter uma capacidade de processamento tão grande quanto a de um LLM, né? Falando sobre o produto, boa tarde aí, já passamos de meio-dia, boa tarde. O produto, uma das funcionalidades dele é que ele é um proxy de vários modelos, então a empresa que adquire esse produto, ela pode escolher e utilizar uma estratégia usando vários modelos através da mesma chamada. Então você não tem um ônus para o time técnico de ficar trocando entre modelos, trocando a chamada que é feita para esses modelos. Você não fica vendor locked, né? Você não fica refém de uma só ferramenta. Recentemente a gente viu como que a DeepSeek diminuiu o custo de inferência em 30 vezes ao ChatGPT. Então, se você tem, por exemplo, a sua empresa totalmente voltada para as chamadas de OpenAI e tudo mais, já imaginou o custo que você tem para rastrear todas essas aplicações, fazer a migração e tudo mais? Então, com essa plataforma, você consegue administrar isso de forma automática. Por quê? Porque a gente abstrai isso tudo no nível técnico, de forma que você consegue mudar facilmente de um modelo para outro. É o Fuel-iX, eu vou botar aqui você pesquisar sobre. Daria para dizer que o SLM é um LLM nichado. Sim, eu acho que sim. E como é que ele se encaixa? Porque você pode usar, a gente tem uma funcionalidade de Bring Your Own Model, que você pode trazer o próprio modelo. Então você tem para sua empresa, você pode querer ter uns 5 ou 6 modelos aprovados para uso. Então você pode trazer
esse modelo, então, poderia usar, teria essa disponibilidade, sim, para usar, né? No aspecto, assim, de casos de uso, tipicamente você iria querer usar um SLM quando estivesse falando de um caso de uso mais estreito, tá? Vou dar um exemplo aqui. A gente, por exemplo, eu fiz, em determinado momento, eu fiz uma prova de conceito para um banco, né, muito grande, e que ele queria fazer a classificação de mensagens de URA. Então, você não precisa, para poder classificar uma mensagem de uma unidade de resposta audível, né, de uma URA, você não precisa de um modelo de linguagem totalmente completo. Você pode usar um modelo treinado nessas situações para poder resolver esse problema específico. E fica muito mais barato quando você faz esse tipo de escolha. Legal. O Zé LM aqui acrescentou que achei interessante quando você falou da plataforma para empresas, supus SLM para poder fechar o conhecimento na empresa. Eu acho que tem a ver até com uma pergunta que eu queria te fazer, que já conversei com algumas pessoas aqui no IAIA e no LinkedIn de uma forma geral, e sempre quando se fala de uso de IA, acho que o César Taurião trouxe isso de forma muito forte, que é quando se fala de uso de IA em ambientes corporativos, o primeiro medo que surge é sobre sigilo de informações, né? Como é que vocês tratam isso hoje dentro da Fuel iX? Olha, na verdade, eu nem fiz um alinhamento específico para falar sobre o produto. Eu vou falar assim de forma bem genérica, porque a gente tem uns canais específicos para tratar sobre esses assuntos publicamente, né? O produto tem todos os parâmetros específicos para a segurança da empresa e também tem todos os modelos de deploy específicos que a empresa pode querer fazer, né? Um cliente que eu pessoalmente atendi antes de entrar em trabalhar com a Fuel foi ele me colocou o seguinte desafio, porque eles queriam fazer o uso do LLM, mas eles não queriam enviar as informações para a OpenAI. Então, hoje, você já pode fazer deploy especificamente em ambiente de nuvem privada e garantir, arquitetar o seu sistema de uma forma que ele não envie informações de ordem privada da empresa para o LLM. Então, por exemplo, existe uma solução chamada LLM Guard, que ela adiciona esses guardrails que podem fazer essa obfuscação da informação antes dela ir para o LLM. Um outro exemplo é da Salesforce, eu esqueci o nome do integrador, mas é um integrador que também tem essa camada que ele obfusca tanto a pergunta do usuário quanto a resposta antes de enviar para o LLM. Então, isso já está totalmente incorporado hoje nas soluções. Eu acho que um desafio que persiste ainda é o desafio da alucinação, de como é que você lida com o LLM, que muitas vezes sai do tema que você seta para ele. Existem né, técnicas para você atacar LLMs e fazer com que eles forçar comportamentos indevidos, né? Então, esse hoje ainda é um tema muito quente, que a Fuel também tem um produto para isso, que é o Fortify, que é um produto para fazer Red Team. Então, você não só faz a aplicação de GenAI na plataforma, como você também pode fazer toda a parte de teste, de verificação de qualidade, de vulnerabilidade. Então, é muitíssimo interessante. A gente pode marcar, eu posso colocar uma pessoa em contato, um porta-voz para falar sobre esse produto num momento futuro. Legal, excelente. Quero aproveitar das boas-vindas aqui para o amigo Davi Prata, que está aqui com a gente também. Ele colocou a mensagem aqui que, graças ao eu ter contado a historinha da minha filha com a Alexa, então todos que estão assistindo e têm Alexa em casa, nesse momento estão ouvindo Let It Go. Cadê o comando? Tem que lembrar de dar o comando. Tem que lembrar de dar o comando. A pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, JP,
como é que você vê o Brasil nesse cenário? Ou seja, como é que você vê o Brasil? Quais os desafios você enxerga do ponto de vista do país em si? Eu fiquei feliz de saber que a gente, numa pesquisa recente, eu não vou saber citar aqui de cabeça qual é a fonte, dizendo que é um dos países que mais utilizam no dia a dia, né? O meu questionamento, até como ex-proprietário de uma ferramenta de IA, né, qual é a qualidade para a qual está sendo usada, né? Então, quando você pergunta numa entrevista, quantos dias por semana você usa o ChatGPT? É uma coisa, né? Quando você vai se aprofundar na forma qualitativa do uso, é outra coisa. O que eu posso dizer também de estar há quase um ano trabalhando numa empresa americana é que existe uma distinção fundamental em como que as pessoas usam a IA no dia a dia, das pessoas que eu conheço que estão trabalhando com isso aqui, das pessoas que estão trabalhando com isso lá, né? Eu percebi que realmente o nosso uso ainda não é um uso na integralidade das potencialidades que essas ferramentas podem absorver. Então, o que eu tenho visto é que existe uma propensão muito mais aberto a isso ser utilizado no pequeno exemplo que eu tive, né? Uma amostra pequena, mas é o que eu posso, de certa forma, compartilhar. Na parte que vai assim para o estabelecimento de leis e tudo mais, do que eu já li, eu vi que tudo que está sendo feito não há nada assim que eu tenha alguma discordância fundamental. Eu acho que o caminho que a gente está indo é um caminho de regulação, que eu não vi nada de alguma coisa fora de outro mundo, como você vê em alguns países da Europa, que existe uma legislação muito mais rígida em relação à proteção de dados e uso de inteligência artificial. Então, acho que está super razoável, assim, pelo que eu tenho estudado no dia a dia, né? E aí tem algumas generalizações que a gente pode fazer, né? Porque a gente fez o nosso grupo lá de IA, né? E onde a gente começou a estudar ferramentas para poder trabalhar com isso, né? Eu acho que isso é muito mais natural. O americano é muito mais descolado, eu acho, com isso do que nós aqui, até por uma coisa cultural de empreendedorismo. Então, acho que a gente ainda engatinha nessa questão, mesmo do microempreendedorismo, né? A gente tem uma quantidade muitíssimo grande de microempreendedores, mas não em tecnologia. Então, eu acho que essa gig culture de você ter o seu negócio, ter o seu micro size, as pessoas tentarem desenvolver isso por si só, né, tentarem prosperar por si só, ainda é uma coisa muito isolada, assim, porque eu vejo aqui do nosso entorno, do nosso bolhão. Eu concordo contigo. Até eu sempre pergunto para amigos, pessoas próximas, para o meu pai, para, enfim, pessoas do meu círculo de amizade, sobre o uso da ferramenta, e eu me dou conta que o uso inicial das pessoas é quase que replicando um comportamento que elas têm no Google. Então, elas fazem uma pergunta para o ChatGPT como elas fariam para o Google, né? E quando a ferramenta oferece uma infinidade de outras funcionalidades, na verdade, essas eu diria que é das piores delas, mas eu acho que é um processo de aculturando as pessoas, enfim. Eu tive até um episódio super legal. Eu estava ontem, os últimos 4 dias eu tive na Áustria com meu pai. Que Meu pai incrível. estava foi nomeado para a Academia Europeia de Ciências e Artes. E a gente foi Nossa, lá que para a incrível, meu Deus do nomeação céu. dele. Episódio só disso, quero saber. Pô. O cara é uma fera, faixa preta. Então, agora no voo de volta, era em Salzburg, a cerimônia, e aí de Salzburg para Frankfurt, eu tinha internet no avião. E aí eu conversei com um amigo meu, eu falei sobre uma ideia. Falei assim, cara, eu queria fazer um negócio assim, 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 não vou dar spoiler aqui para Da ideia. estragar o lançamento. A ideia em si não vale nada, né? O que vale é a execução. Mas o que eu achei mais incrível é que
eu falei para ele sobre a ideia durante o voo. Em 5 minutos ele gostou da ideia. 15 minutos depois, a gente já tinha um modelo de site funcionando para a ideia. Isso tudo aconteceu durante o voo de Salzburg para Frankfurt. Ele usou o Claude 3.7, usou também, acho que o Lovable, e com isso, ou seja, eu nem tinha pousado em Frankfurt e ele já tinha me mandado uma mensagem falando, olha, já temos um website funcionando que a gente pode testar. Então, eu acho que as pessoas ainda têm uma associação muito grande de que a tecnologia é uma coisa muito complicada hoje em dia. Parece uma coisa inalcançável, mas não é, na verdade. Sim, e eu não sei quão sustentável é esse paradigma de vou construir um produto para os outros, né? Uma coisa que eu tenho questionado, acho que postei recentemente sobre isso, é se a gente não precisa começar a pensar que, na verdade, o grande barato agora é que a gente tem uma hiperpersonalização, a gente construir alguma coisa para se beneficiar, para se multiplicar, né? Então tem um termo de enhancer, né, do jogo do Cyberpunk, né, que são os seres humanos que colocam pedaços de máquina pelo corpo, né? Então botam um braço biônico, a perna para poder, sei lá, andar mais, enfim. Então a minha dúvida é se a gente não está diante de uma mudança de paradigma e precisa se questionar o que é um produto hoje em dia no mercado em que você consegue criar, basicamente, sob demanda, o que você quiser, né? Você consegue, obviamente, quando não são esses produtos que têm muito UGC, né? Contexto gerado pelo usuário, cara, é uma coisa, assim, você consegue chegar numa ferramenta dessas e criar um produto para você usar, né? Então, eu me questiono se a gente sabe, eu me questiono bastante se a gente não está diante disso e que tipo de coisas a gente conseguiria desenvolver se a gente pudesse quebrar esse paradigma. De, cara, em vez de eu pensar num produto para os outros, deixa eu ver aqui, o que eu preciso fazer para poder deixar a minha vida 10 vezes melhor, né? Para trabalhar, em vez de trabalhar 8 horas por dia, eu trabalhar 3 horas por dia. Preciso de ter uma ferramenta que consiga ler os meus e-mails, preciso ter uma outra ferramenta que consiga entrar em contato com as pessoas com quem eu preciso me manter conectado, preciso ter uma ferramenta que sumarize notícias para me manter atualizado. Então, eu fico imaginando se não precisa disso, assim, sabe? De uma ruptura. Porque ficar de braços cruzados esperando alguém fazer, num ambiente que se move rápido como esse, que a gente está se movendo, né? Eu não sei se é o caso. É a figura do ser humano aumentado, né? Ou seja, Exatamente. Resolver os seus problemas. JP, inclusive, criou algumas soluções pensando nos problemas dele de LinkedIn. Foi mesmo. Que depois ele pode compartilhar, se ele quiser, mas que surgiram das próprias dores, no final das contas, de, cara, como é que eu, exatamente nessa linha do que você falou, cara, como é que eu faço para ter uma presença mais ativa, para conseguir, de certa forma, driblar o algoritmo, ou seja, fazer mais coisas, enfim. Então, estou super contigo nesse raciocínio de que eu acho que tem que partir daí, na verdade, não partir de um desejo de, vou fazer um negócio que vai virar um unicórnio, que tem que escalar, etc. e tal. Acho que tem que começar... E por isso que eu acho que essas ferramentas como a Lovable são super interessantes, né? Porque elas basicamente habilitam qualquer pessoa a construir, a pensar dessa forma, né? Construir uma coisa para si, né? Eu ainda acho que ainda tem uma outra iteração depois dessa, que é quando a própria máquina, ela sugere ou ela constrói para você. Então, em vez de você chegar e pedir para a máquina, para ela construir alguma coisa, é a máquina que acompanha o seu trabalho, acompanha o seu dia a dia e ela sugere o que fazer para poder melhorar o seu dia a dia, né? Então, acho que isso ainda é um segundo passo, né? Não é um próximo mais adjacente, mas eu acho que o próximo passo ainda é esse, ainda é você ter uma coisa plugada aí no seu dia a dia que consegue verificar e tornar a sua vida melhor sem que você tenha que pedir. Porque eu acho que o mero fato de você ter que pedir já cria uma distinção assim, das pessoas que sabem pedir para as pessoas que não sabem pedir.
E Sim. ao passo que quando você delega isso para a máquina, não, a máquina vai otimizar você, a sua vida, e só te chamar quando for necessário, né? Não, pode fazer o que você quer fazer e eu te chamo quando for necessário. E ela otimiza todos os aspectos da sua vida profissional, da sua vida pessoal, né? Então, mas eu acho que essa é uma visão ainda que não é a visão mais próxima, é uma visão um pouco mais distante. Mas eu diria que nem está tão distante, porque quando a gente vê os wearables que estão surgindo hoje em dia, o Plod, o Omni, ou seja, que são ferramentas que na realidade estão te acompanhando o dia inteiro, né? Então eu diria que esse é um passo É, necessário para que a gente tenha essa visão que você está falando. Ou eu seja, já vi o colar, tem um que é um colar que grava, tem um óculos, né, que grava a armação. Acho que a gente está nessa geração de informação, a gente tá caminhando. Ainda não tem uma coisa assim universalmente aceita. Aquele PIN, AI PIN falhou miseravelmente, né? Mas tem uma coisa que está no nosso bolso hoje, que já ouve a gente basicamente todo dia, até quando está desligado, né? Que é o celular, né? Basta você dizer alguma palavra para ele e eu aposto contigo que daqui a 2 horas tem um vídeo no seu Reels sobre esse assunto. Então, o bichinho te ouve, né? Então, por que não usar essa informação para a gente mesmo ter um benefício tangível, né? No dia a dia. ter o seu personal AI, né? E eu queria te fazer uma pergunta, na realidade, teve algumas semanas, você escreveu um post onde você falava a seguinte frase: a inteligência artificial não vai nos ultrapassar apenas seguindo as nossas regras. Em vez disso, ela poderá desenvolver novas formas de química, física, biologia, matemática e outras ciências com paradigmas próprios. Comenta um pouquinho para mim Tá, sim, essa isso frase. foi uma coisa assim que me deu um grande nó na cabeça quando eu vi que era um vídeo em que uma pessoa relatava ter conseguido bater um recorde num videogame e o videogame havia encontrado uma forma de jogar que nenhum humano conseguiria jogar. Então imagina você, por exemplo, tá jogando Mario Bros lá que você pula e o Mario Bros passa por cima do cano. Aí você pula e ele dá com a cabeça no bloco. Agora, isso é a nossa forma humana de experimentar o mundo que foi projetado pelo criador do jogo, né? Agora, imagina se uma máquina pudesse questionar esse mundo e criar a própria física dela, né? Seja através de dar um salto maior ou conseguir andar da direita para a esquerda em vez de andar da esquerda para a direita, criar os próprios parâmetros de realidade dela, a redefinição da realidade. E aí eu fui meio que deixando essa provocação me embriagar e fui vendo as implicações assim, se descortinando na minha frente, né? E quando você para analisar tudo que foi produzido em ciência, né? Em engenharia, em química, foi produzido através do estudo humano, né? Então, foi um estudo humano. No início não tinha auxílio de ferramentas, começou a ter auxílio de ferramentas. Depois não tinha auxílio de máquina, começou a ter auxílio de máquina. Então, a minha questão é, será que a gente não chega num ponto onde a própria máquina consegue seguir adiante, criando as suas próprias ferramentas, criando as suas próprias teses? Então, eu vou dar um exemplo, né? O martelo. O martelo foi certamente um instrumento que ele foi criado para otimizar a nossa anatomia. Então, quando você pega no martelo, você vê que ele é feito para você usar de uma certa forma. Agora, se uma máquina fosse criar um martelo, ela criaria um martelo da mesma forma? Se uma máquina fosse criar um carro, ela criaria o carro da mesma forma? Certamente não, porque o carro foi feito para poder se adaptar à nossa anatomia, à nossa experiência humana, aos nossos padrões de segurança. Então, você não pode passar de 120 km por hora num carro. Agora, se é uma máquina dirigindo, uma máquina que não falha, será que você não poderia passar de 120 km por hora? Então, são essas as implicações que eu trago quando eu falo que eles não vão jogar, as máquinas não vão jogar o jogo com as nossas regras. Vão ser outras regras.
E aí isso é uma forma de provocar esse pensamento, né? Na realidade, o que é possível de se fazer quando você não está utilizando as regras, né? E, no fundo, é a distinção entre o conceito do AGI e do ASI. É o Artificial General Intelligence, que é a máquina mais inteligente que todos os humanos, e o ASI, que é o Artificial Super Intelligence, que tem uma inteligência própria. Então, eu acho que são temas fascinantes e poder trabalhar com isso é realmente uma coisa surreal, indescritível, que eu preciso me beliscar dia sim, porque é um puta de um privilégio poder conversar contigo, conversar com outras pessoas, né, sobre isso e estar trabalhando com isso também, né? É um super de um privilégio. Quem fala coisas parecidas também é o Mo Gaudat, não sei como se pronuncia bem o nome dele, que era o Chief Business Officer do Google X, que ele fala, cara, num determinado momento as máquinas vão ter um nível de inteligência tão superior ao dos seres humanos que a gente não consegue acompanhar, na realidade. Eles vão falar de conceitos, de teoremas que a gente não alcança, no final. Tem coisas terríveis no YouTube de vídeo de máquina falando de forma criptografada, uma com a outra. Então, e aí ela criou a criptografia ali na hora para poder fazer como se criasse um protocolo de comunicação que não fosse distinguível por nós, né? Então, certamente, isso é uma possibilidade de acontecer na medida em que a gente está criando basicamente um ente que consegue se comportar com vontade própria, né? Mas eu não sou um doomer, o meu PDOM é bem baixo, minha probabilidade de dar um problema, revolução das máquinas, eu acredito que seja bem baixa. Eu estou contigo também. Acho que o ser humano persistiu durante muitos anos na natureza para desistir agora. Então acho que a gente vai, de alguma maneira, a gente vai sempre se manter relevante. Mas nesse cenário onde de fato a gente tem máquinas super inteligentes, enfim, como que você vê o papel do ser humano nesse cenário, JP? Eu acho que é fundamentalmente difícil de prever uma coisa como essa, mas eu sei o que me distingue da máquina, né? A gente tem isso é da nossa própria condição humana, né? A gente tem uma expectativa de vida que traz para a gente uma urgência que nenhuma máquina vai ter, né? Então, é dentro dessa urgência que a gente é capaz de atingir objetivos que são impossíveis, né? Então, a natureza da motivação humana, que ela não totalmente subjetiva, ela nunca vai poder ser comparada com a natureza objetiva da experiência inorgânica, né, da máquina, que é programada para uma meta, para uma tarefa. Então, eu acho que no centro de tudo, a última coisa que vai nos sobrar é a nossa motivação e o nosso senso de urgência. E eu acho que enquanto a gente tiver isso, ou seja, não se conformar, não se prostrar diante desses avanços, né, e não se intimidar, enquanto a gente tiver isso, tiver o nosso senso de urgência, eu acho que a gente vai estar numa condição de vantagem em relação às máquinas. Eu fiz um comentário bem em linha contigo outro dia. Eu vi algum post no LinkedIn que se a gente imagina um cenário onde a tecnologia evolui tremendamente, onde ela é tremendamente democrática, onde é tudo conversacional,
as questões técnicas deixam de ser diferenciais competitivos e o que passam a ser os diferenciais competitivos são os humanos por trás. Quem são as pessoas que estão fazendo aquilo acontecer e não mais as questões técnicas, no final das contas, porque isso passa a ser uma commodity. Ou seja, como você falou, cara, eu fiz esse app durante o voo, o meu amigo fez o app durante o voo de Salzburg para Frankfurt, então o que impediria que outra pessoa fizesse o app? Nada, absolutamente nada. Mas o que vai definir o sucesso desse app? Se não é a plataforma em si, são as pessoas por trás da plataforma. As pessoas que estão fazendo ela acontecer, enfim, de verdade, no mundo real. É a sua urgência, né? O seu propósito, é o que você está trazendo pro jogo, né? E máquina nenhuma vai ter urgência e propósito, né? Não é da forma que elas são programadas, né? Com certeza, com certeza. Quem tiver interesse no assunto, eu vou botar aqui no link da apresentação, que eu acho que depois fica gravado, né? Uma entrevista espetacular com um cientista da OpenAI, exatamente sobre esse assunto, sobre a motivação das máquinas versus a motivação humana. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu ponho aqui nos comentários. Não é para puxar sardinha para ninguém não, mas JP é dos melhores curadores quando o tema é IA e novas tecnologias que eu conheço. Então, sempre que ele coloca alguma coisa, é coisa boa. Só dele falar que eu já estou curioso para querer assistir, com certeza. Cara, mas tem um custo isso, né? Porque a quantidade de assunto que sai hoje é um negócio, putz, é muito difícil de você se manter atualizado, né? Eu botei aqui. É muito incrível. Eu recomendo demais assim, vocês assistirem essa entrevista. Boa. Eu vou assistir com certeza. Acho que já foi aqui. Boa, tá aqui. Eu coloquei na tela aqui para todo mundo. Deixa eu ver. É um segundo? Ou é o mesmo? Não, é o mesmo. Acho que deu um problema aqui, que não apareceu a thumb. Eu achei que ele tinha... Mas enfim, tá aí, depois vocês veem. Boa. O José LM, que está aqui assistindo, falou que já está te seguindo, e eu recomendo que todos que estão aqui com a gente sigam o JP, que está sempre trazendo coisas incríveis, e ele vai querer estar mais próximo de você, e o que eu posso te falar, José LM, é que é um cara super disponível, então você vai conseguir falar com ele. Verdade. Eu consegui falar com o JP de primeira, na verdade. Eu falei pelo LinkedIn. Imagina, cara. E ele foi super disponível. Besteira. Então, a gente está caminhando aqui para o final do nosso papo e tem uma pergunta que eu faço para todo mundo, que é, imaginando esse cenário talvez distópico, onde a gente tem uma inteligência artificial que é geral, que é super inteligente, enfim, que sabe tudo de tudo, o que seria a tua pergunta para ela, JP? Acho que quando eu vou morrer, né? Acho que a pergunta do ansioso. Não saber quanto tempo resta. Boa. O problema é o que fazer depois com essa resposta, né? A pergunta é se essa resposta te deixa mais tranquilo, te deixa mais nervoso. O problema do ansioso é esse, né? Não saber quanto tempo resta. Boa. João Paulo, cara, eu quero super te agradecer pelo papo. Eu que agradeço, foi um papo incrível. Mais um, na realidade, de muitos que a gente já teve. Convido todo mundo que está aqui com a gente e que vai assistir depois no YouTube a acompanhar o João Paulo no LinkedIn. Não sei se tem outras redes também, não, né, João? Não, LinkedIn e LinkedIn é o lugar. LinkedIn. Então, convido super as pessoas a seguirem, porque ele está sempre trazendo uma curadoria incrível e ótimas provocações também. Então, te deixo aqui a palavra para fazer o fechamento aí, João. Agradeço demais a participação. Acho que a gente precisa falar disso, desmistificar. Imagino que possa ter muita gente que tenha medo de começar a usar, ou acha que a pessoa que está do lado dela já está usando há mais tempo, mas acho que é uma questão de começar a usar uma ferramenta que é feita para ter baixa barreira de entrada. Certamente tem muita gente querendo fazer um papel de gatekeeper, né, querendo botar uma dificuldade, mas não tem absolutamente nada disso. É começar e
botar a mão na massa. E sempre quiser conversar sobre isso, estou totalmente à disposição. Boa. Acho que meter a mão na massa é a competência mais necessária de todas nisso que a gente está vivendo hoje. Total. E você é um grande exemplo disso, na realidade. Tudo que você Obrigado, construiu aí Zé, para mim também. foi por uma vontade de meter a mão na massa. Bom, super obrigado. Semana que vem tem mais, quarta-feira, no mesmo bate-horário, 1h da tarde. E super obrigado a todos pela participação. Valeu, gente. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, JP. Foi.